Olá pessoal, bom tê-los conosco em mais um programa RP Agora. Agora é hora da notícia, hora da informação, um resumo dos fatos das últimas horas que acabam mexendo com todos nós. Um resumo dos acontecimentos que devem acontecer durante o dia, aquilo que está previsto durante todo o dia. Olha, eu não sei nem o que eu falo, viu? Daqui a pouco nós vamos mostrar que a Santa Casa de Rio Preto está totalmente tomada por pacientes com Covid. Enfermarias lotadas e principalmente a UTI, casos graves. E sabe o que está acontecendo? A partir de agora as pessoas serão transferidas para cidades aqui da região. Eu falo isso por quê? Porque durante a semana a gente criou uma expectativa muito grande de que estaríamos em queda, que a coisa estaria já resolvida, mas nas últimas duas entrevistas que nós fizemos aqui nesse programa, uma com a doutora lá do Hospital de Base de São José do Rio Preto, que ela está pessimista, e mais pessimista ainda, está aí o doutor Nadim Cury, que é o provedor da Santa Casa. E a partir de agora fica aquela expectativa, né? Quando o cidadão já vai para a UTI, já sabe das dificuldades que vai enfrentar. E a família não tem nem contato. E agora, quando vai para outras cidades, isso depende exclusivamente daquele número de vagas que é colocado à disposição e o controle é feito pelo governo do estado. Que situação difícil, né? E as pessoas precisam tomar jeito porque a coisa ainda está muito complicada. E muito! Uma boa notícia, hein? Obrigado, ouviram a gente aí, procuradores aí, liberaram atividades online para alunos da rede municipal de Rio Preto. O que ligou de mãe aqui reclamando e protestando porque as crianças ficaram sem aulas pela internet foi uma coisa terrível, hein? Mais o quê? Saúde confirma mais 7 mortes por Covid em Rio Preto e mais 250 casos. É platô danado, hein? 250 casos. O UTI da Santa Casa já disse, está com 100% dos leitos ocupados e a saída é transferir pessoas para outras cidades da região. Aí vão me perguntar, para quais? Não sei te dizer. Talvez Jaci, se lotar Jaci, aonde tiver. Equipes, essa é demais, hein? Foram fazer um recap aí na região, na Vila Diniz, que é um bairro que fica ali acima da Avenida Mochi de Onça, tinha um carro lá que está parado há muito tempo. Aí tiveram que recapear em volta do carro, para depois só tirar o carro, porque ninguém sabia de quem era o carro. É isso, coisas que acontecem por aqui. Nesse 19 de agosto, uma quarta-feira, pega a cena acumulada, viu, Selma? Né? Estamos no inverno no Brasil. O nosso programa RP Agora, em 2020, já está no ar. Muito bem, equipe formada, todo mundo aqui. Nessa câmara aqui está o sem coração. Aqui nessa câmara está o sem alma. Ali está no meio ali está o sem não sei o quê. São os nossos aí que estão prontos para editar e apresentar o nosso RP Agora. Segunda a sexta, meio-dia, 1h da tarde, e às 11 da noite nós temos aí a reprise. Quando você não tem mais nada para ver na televisão à noite, não tem, né? Depois das 10, não tem mais nada. Então, dá uma prestigiada na gente aqui no Canal 7, nas redes sociais aí, porque a nossa audiência está aumentando, o pessoal está gostando aí. Isso que é importante. E a gente faz o que pode. É isso. E participe e interaja conosco. 988027000. 988027000. Esse apito aí é do Mumu ou do Jojo? Diz que o Jojo... o Jojo está circulando por aí, né? O homem da banheira famosa aí. Pois é. Então, 988027000 é o nosso WhatsApp 24 horas por dia, durante toda a semana, durante todo o mês, durante todo o ano. Você passa áudio, vídeo, reivindicações. Inclusive, dona Verônia, dá uma olhada aí, né, na interação que está acontecendo para ver o que os nossos telespectadores estão pedindo. É isso aí? É isso e muito mais. Cadê a Mari? Alô, Mari! Muito boa tarde, Mari. Boa Tudo tarde, bem? Torino. Boa tarde a todos. Tudo ótimo. Tudo ótimo, né? Isso é muito importante, Mari. Muito importante. Nós já fizemos aquela passeada pelo meio policial. Sabemos aí que o BAEP teve trabalho. Sabemos que a Polícia Rodoviária Federal, como sempre, tem muito trabalho. Sabemos que a Delegacia de Investigações também teve muito trabalho. E daqui a pouco, Mário, vamos falar sobre aquela condenação que um hospital teve aí também, 2 médicas. Um caso muito antigo. Eu estava aqui na época da RPTV, que era uma emissora que antecedeu aqui
nesta casa, o Canal 7, que era em outro local. Então nós tínhamos aqui a RPTV, era eu e o Sr. Jair nessa época aqui. Então, o que aconteceu aí? Né? Nós tivemos aquele problema da menina que foi doar a medula e acabou acontecendo um incidente e a coisa acabou se transformando numa verdadeira tragédia, né, Mari? É essa a história, né? É isso mesmo, Luiz Storino. Vamos começar aí com os casos da Covid aqui em São José do Rio Preto. A senhora manda, dona que Mari. Teve um aumento aí significativo novamente. 7 mortes foram registradas nas últimas 24 horas e 256 novos casos, Storino, uma situação que realmente a gente lamenta. Hoje, o total de casos positivos no município é de 14.169 casos e 352 mortes. Em toda a região noroeste, o número é bem maior, aí já chegam a quase 50 mil, são 47.149 casos confirmados da doença e 1.041 mortes. Eu queria voltar lá na nossa paróquia aí, né? Os dados paroquiais aqui de Rio Preto, né? Porque eu não sei o que a gente fala mais por aqui, Mário, porque o secretário veio aqui na semana passada, todo otimista na sexta-feira. Disse que a coisa começa a entrar nos eixos. Nas últimas 48 horas já morreram 17 pessoas aí, em Rio Preto. Só em Rio Preto, 17 pessoas. E a quantidade de óbitos que vem acontecendo aí na região é uma coisa impressionante, né? Não é uma coisa de brincadeira. Quer dizer, o secretário parece estar bem intencionado, mas os casos não param de acontecer com todos os cuidados que a maioria das pessoas tem tomado. E a pergunta que eu faço, Mari, de onde estão vindo esses casos novos aí? Como é que as pessoas estão se contaminando? Eu sei que isso aí pode acontecer a qualquer momento, dependendo da atuação de cada um. A gente sabe, né? A pessoa que precisa andar de ônibus corre risco, as pessoas que trabalham aí com um público muito grande correm risco, mas as pessoas eu sei que elas tomam cuidado. Né? Agora, de onde está vindo? A gente achava que essas contaminações iriam diminuir, que o tal platô chegaria agora em ascendência, mas eu estou vendo aí que a situação não é uma brincadeira, não é brincadeira não. Olha aqui, olha, 66.264 notificações, né? É uma quantidade imensa aí, já ultrapassamos aí os 14 mil casos aí, daqui a pouco vamos chegar aos 15 mil, e se continuar nesse ritmo até o final do mês aí, 20 mil casos já podem ser alcançados aqui na cidade. Né? Então, a gente fica com o pé atrás. Quando se fala, nós vamos para amarelo, nós vamos não sei de quê, eu não sei, vai para onde? Eu acho que se ficar vivo já está bom nessa altura do campeonato, né? Já está bom. Agora, Mari, a preocupação maior é com os hospitais, porque ficar doente é uma coisa, precisar ser internado é uma coisa que é complicado. E nós estamos aí no limite do esgotamento da Santa Casa, já está esgotada, né? Porque é um hospital do SUS. Quem não tem plano de saúde tem que ir para a Santa Casa, o hospital de base. E eu fiquei assustado agora, porque desde ontem eu estou com a pulga atrás da orelha, desde que nós entrevistamos aqui o doutor Nadim, que falou, não é bem assim não, hein? A coisa não é bem assim não. Você tem de novo aí a entrevista do Nadim aí, para você puxar depois para mim aí, ô Matheus? Você consegue? Consigo. Aquele pedaço que ele fala aí, porque... chega a moça aí da Secretaria de Saúde e dá aquela bomba, 10 mortos, hoje mais 7. E agora 100%. Eu não sei o que eu falo mais. Eu não sei, dá vontade de ir para casa, fechar dentro do quarto lá e esconder. Né, Mário? Porque é difícil. Tá difícil. E sexta-feira nós temos mais uma reclassificação. Vai pro laranja, fica no laranja, volta pro vermelho ou vai pro amarelo. Sempre a mesma lenga-lenga aí. E a gente está no laranja aí, e pelo visto a coisa não está progredindo muito bem não. Cadê o doutor Nadim? Põe ele de novo aí para a gente dar uma olhada rapidamente aí. Não acabou a Covid. Vocês se cuidem, vai longe, não pensem que é brincadeira. Por favor, se cuidem. São José do Rio Preto ainda está no nível alto. Esse negócio de falar que está baixando, está complicado você falar. Ou seja, o grupo aí que faz vou chamar aqui que é o grupo de contingência aqui da cidade, fala uma coisa, mas os hospitais, a doutora, é Suzana o nome dela, Maria? A doutora Suzana Lobo? A doutora Suzana Lobo também disse ontem, e o doutor Nadim que a história é outra. Eu acho que precisam todos falarem a mesma linguagem, seja ela dolorosa ou não, com a palavra o prefeito municipal.
Eu acho que ele tem que vir a público aí, porque cada dia uma coisa, não é? Ninguém... O que está acontecendo? Né? Mais alguma coisa, Mari? Vamos lá, continuar. Vamos atualizar aí na questão de ocupação dos leitos dos hospitais. A Santa Casa chegou aí nesta quarta-feira com 100% da ocupação na UTI e 74% na enfermaria. Já o Hospital de Base, 120 leitos da enfermaria estão ocupados no momento, o que representa 65%, e a UTI também está com um número alto aí, 81% já da capacidade ocupada, com 112 leitos ocupados. A enfermaria do HCM, 11 leitos estão ocupados, representa 36% da capacidade. Uma observação que a gente pode fazer, Storina, é essa questão também da enfermaria do Hospital da Criança e Maternidade, que vem aumentando dia após dia. O número era bem inferior nas semanas anteriores aí. E tem um leito ocupado no Hospital da Criança e Maternidade, o que representa 7% da capacidade. E sobre essa questão da transferência dos pacientes daqui de São José do Rio Preto, já começou essa questão. Hoje pela manhã nós conversamos com a assessoria de imprensa que cuida dessa questão da pasta da saúde aqui em São José do Rio Preto e foi confirmada essa transferência. Segundo a assessoria, quando não há leitos na Santa Casa, em Jaci, ou no hospital de base, esses pacientes são transferidos, mas essa transferência é feita pelo Estado, pela Secretaria de Saúde do Estado. Então, as cidades que esses pacientes estão sendo encaminhados não podem aí até o momento ser divulgadas e também nem a quantidade de pacientes que já foram transferidos até o momento. Mas a informação é real, então essa transferência já começou a ser feita aqui em São José do Rio Preto. Eu gosto da transparência do governo e do PSDB, né, Mari? Né? Não pode mostrar, não pode falar. Que diabo é isso? Não pode. Ou o familiar não tem direito de saber para onde vão as pessoas. Vão para onde? Com certeza, o lugar mais próximo que podem ir por aqui é Araçatuba, que se tem vaga por lá. Mas aonde vai? Araraquara, né? Bebedouro, nem sei se Ribeirão. É tudo numa área que eu estou vendo aí de mais de 150 quilômetros. Que transparência é essa aí do governador do estado, do governo do estado de São Paulo? Não pode. Lógico que pode, e deve. E deve. Falar da menininha lá que foi estuprada e preservar a menina é uma coisa. Agora falar aí onde estão essas vagas, por que não pode? Vou entender isso nunca não. Olha aqui, Mário, essa doença bendita aí está atacando todas as classes sociais. Agora, tem um grupo de pessoas aí que brinca com isso, né? Brinca. Aquele rapaz que está lá, como é que é o nome daquele cantor sertanejo que está internado lá em Goiás? Cauã. Esse cidadão está lá entre a vida e a morte, né? Está lá numa situação difícil. E não é que em março ele acabou fazendo uma declaração debochando da doença, como muitos outros fizeram e acabaram sendo contaminados? Só que muitos que brincaram com a doença e foram contaminados, Deus teve piedade e se livraram logo. E ele está brigando aí pela vida, com 70%, 50% dos pulmões tomados. Mostra esse vídeo que está rolando aí. Até escondido o Caiado aqui, ó. Quem chegou aqui vai esconder também, ó. Deita ali nós. Deita aqui, Caiado. Deita, coronavírus. Vem de nós. Deita, aqui não, filho, ó. Aqui nós não pega o bicho não, viu? Ela vai comer. Pois é, né? Aqui que a cachaçada faz, né? Não tem aquela história, Mari, do universo aí, quando você provoca o universo te atende, né? Chama a coisa boa que vem, chama a coisa ruim que vem também, né? Quer dizer, eu vou dizer uma coisa para você, esses sertanejos aí, muitos deles foram contaminados e muitos foram contaminados de maneira irresponsável, participando aí de eventos, de encontros sem proteção nenhuma. Eu conheço um monte aí. A maioria se livrou. Alguns morreram já. E esse aí está lutando pela vida. Então, quer dizer, esse negócio de ficar chamando desgraça não é um bom negócio não, viu, Mari? Mais o que, Mari? Atualizar a questão daqui de todo o estado de São Paulo também. Nós temos aí a arte dos dados de São Paulo. Hoje são 711.530 casos positivos em todo o estado e 27.315 mortes, Storino, no estado de São Paulo. O isolamento aí está com 43%.
em todo o estado, já na capital 44%. Rio Preto também está nessa média aí de 43%, que é um índice bem baixo. Qual que é o recorde de Rio Preto? Você lembra, Mari, quando fizeram aquele isolamento no início, chegou a 50%, mais ou menos? Chegou próximo, mas não foi muito aqui além. Nunca Logo chegou. Depois caiu também. Aqui nunca chegou perto do índice também, que é considerado ideal, né? Não. Você vê, a média que hoje está 40 e quantos por cento? 43 em Rio Preto também. 43%. E com esse movimento intenso aí, que está quase tudo funcionando de maneira... Talvez esse mini lockdown aí que tenha contribuído com isso, supermercados fechados no final de semana, talvez seja isso a contribuição. Agora, ô Mari, daqui a pouco nós vamos falar a respeito da volta às aulas pela internet, que a Justiça não falou nada, a Procuradoria que falou, não, pode ser, porque ficaram com medo de serem punidos, né? De acontecer uma punição por causa da legislação eleitoral, essa coisa toda, e as mães estavam reclamando com muita propriedade e bravas aí, porque já não tem aula e não tem também internet. Aí o bom senso, eu acho que nenhum juiz eleitoral, nenhum juiz vai querer prejudicar o prefeito Edinho Araújo, a secretária de Educação, num momento como esse. Tem um bom senso, né? Se tem aí nós estamos num verdadeiro estado de calamidade pública. É impossível, principalmente o doutor Paulo Vieira, que é um grande juiz aí, uma pessoa fantástica que não vai, ele tem bom senso. Mas, né, como fala que prevenção e caldo de galinha não faz mal, né, os caras foram lá e suspenderam as aulas e vão voltar. Só que, Mari, hoje, o presidente do sindicato das escolas particulares do estado de São Paulo está uma arara. Porque lá em São Paulo, ele aqui em Rio Preto já não iria acontecer, mas poderia acontecer em Araçatuba, e mesmo na cidade, aqui na região de Araraquara e também em Ribeirão Preto, dessas áreas amarelas aí, já poderia haver a movimentação para se ter as escolas voltando, né? E disseram o seguinte, não, lá em São Paulo, o prefeito Bruno Covas só volta a funcionar a escola particular aqui quando as escolas públicas voltarem a funcionar. E o homem do sindicato ficou uma arara, porque está perdendo dinheiro. Né? Está perdendo dinheiro. E agora entrou na justiça hoje para voltar a funcionar em todo o estado de São Paulo as escolas particulares. E segundo ele, não existe perigo de contaminação. Mas isso aqui não foi feito em Rio Preto e na nossa região, dona Mário, preste bem atenção. Fizeram lá um teste em mais de 6.000 alunos na capital de São Paulo. Foram na casa dos alunos aí, meninos de 4 até 6 anos de idade, e descobriram que uma grande parte estava contaminada, assintomática e convivendo com avós, pais, idosos e pessoas da terceira idade, que são grupos de risco. Olha que situação. Por causa disso, o prefeito de São Paulo, e o que deve ser seguido pelos outros prefeitos, eu não duvido nada, aqui não tivemos ainda, fica aí a sugestão para que possamos testar também crianças, dona Mari, para saber como é que estão essas crianças, que são assintomáticas, mas são transmissoras da Covid para as pessoas idosas. Durma-se com este barulho, dona Maria. Pois é, então, e agora fica aí essa questão para os pais aí, as aulas retornam ainda nesta quarta-feira, segundo a Secretaria de Educação, Sueli Costa, essas aulas vão começar aí imediatamente assim que esse comunicado já for dado aí a todas as escolas. Então, aulas online aí por todas as plataformas já estão autorizadas em Rio Preto, Storino. Mais o que, dona Mário? Fechamos aí a bendita Covid? Covid terminamos, mas vamos continuar dentro desse assunto da questão da saúde, né? Pois é, mas eu quero antes, nós temos aí os números da região, Mari, por favor. Vamos aproveitar os números da região, saber um panorama da região, porque a gente acaba fazendo uma análise aqui sobre os casos. Como sempre, Catanduva lá teve mais 4 mortes, mais 78 casos, mais 47 casos nas últimas horas. Você vê como é que é proporcional, hein? Olímpia, olha Olímpia a situação, 75 novos casos e mais 2 mortes, totalizando 24 mortes. Uma cidade que tem quanto? 40 mil habitantes no máximo? E Tanabi também mais 25 casos e 1 morte. Mirassol está aí com suas 20 mortes, aqui do lado está os casos de Mirassol, vocês podem observar. E José Bonifácio com mais 8 casos, tem 15 mortes, Guapiaçu tem 17 e Pindorama, que foi uma das primeiras cidades a serem contaminadas aí, tem 6 mortes até o momento, fica ali do lado da cidade de Catanduva. E a região de Rio Preto, Mário, como é que está a situação nossa aí? Já estamos com quase
Olha que situação, quase hein? 27 mil casos. Quase né? 600 mortes aqui, hein? 26.391 casos confirmados e 558 mortes já confirmadas aqui na região de Rio Preto. Pois é. Região de Votuporanga, 10.148 casos confirmados e 214 mortes. E tem a região de Araçatuba, com 10.610 casos confirmados da doença e 269 mortes, Estorino. Que a região de a DRS aqui de Rio Preto engloba também a cidade de Votuporanga. Logicamente está tudo ali incluído, a gente colocou só separado, mas só para mostrar como Votuporanga está nessa situação. Ali está tudo, para cima está tudo complicado, viu? Jales está chegando perto de 1.000 casos hoje também, quer dizer, é uma coisa que a gente nem imagina o que vai acontecer. Só Deus e a vacina, né? Só Deus na causa, né? Só Deus na causa. Aí o que a gente pode fazer? Agora sim, fechou, dona Verônica? Tem mais alguma coisa aí? Ok, então. Muito bem. Mari, continuando o nosso lenga-lenga aqui, nós vamos à previsão do tempo ou nós vamos aí para começar nossas entrevistas aí de hoje? Vamos para a previsão e aí a gente volta com a entrevista. Olha aqui a previsão do tempo para hoje. Coloca aí no quadro aí para ver como é que está a umidade relativa do ar. Tá uma coisa baixa demais, 30%. Isso aí acaba com a gente, né? Os ventos 23 quilômetros, 31 graus o máximo de hoje. Agora, atenção, e daqui a pouco nós temos aí uma edição especial do Clima Tempo falando sobre o que vem por aí, hein? Ontem nevou não. Geou no sul de Minas, principalmente naquela região entre Caldas, ô lugar gostoso, entre Caldas e Poços de Caldas, na região de Andradas, que tem um vinho da Epamig fantástico por ali. Mas geou de uma maneira que parecia que você estava na Serra de São Joaquim. Mas nós estamos vendo aí que as temperaturas mínimas vão cair mesmo. E a sensação térmica, a partir de amanhã, ela será bem menor do que os 13 graus, os 12 de sexta, 13 no sábado, 14 domingo, segunda. Quer dizer, até a próxima quarta-feira, amigos, teremos aí um frio de rachar taquara, onde pinguim vai ter que usar cachecol por aqui. É isso aí. Especial Clima Tempo falando sobre a frente fria, todo cuidado é pouco, atenção agricultores da região, atenção todo mundo que pode ter quedas também aí de granizo, porque o frio vai encontrar com o calor, pode ter opções de chuvas. Vamos aí à edição especial do Clima Tempo para São Paulo. Áreas de instabilidade de uma frente fria chegaram a São Paulo e trouxeram um pouco de chuva esta semana para o estado de São Paulo, inclusive para a capital paulista. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, só em 4 dias choveu quase 30 milímetros na cidade de São Paulo. E vem aí agora uma outra frente fria. Essa vem mais forte, com maior potencial para provocar chuva por todo o estado de São Paulo. Só que essa frente fria é especial. Ela vem trazendo a massa de ar frio de origem polar mais forte do inverno de 2020. Então, se prepara porque a temperatura vai despencar. Só que depois da passagem desta onda de frio, dificilmente nós teremos aí uma outra onda de frio tão forte como essa. Então, após a passagem desta frente fria, vai voltar a esquentar de novo, ok? Mas nesses próximos dias vem vindo muito frio por aí. E o frio mesmo começa a chegar ao estado de São Paulo durante a quinta-feira, dia 20 de agosto. E a temperatura vai despencar, cai muito, né? A diferença de temperatura vai ser bastante grande, né? No estado de São Paulo inteiro, as temperaturas já vão baixar, mas também há condições para chuva. Em algumas áreas, nós podemos ter, inclusive, chuva de forte intensidade, porque o choque térmico vai ser grande, ainda está fazendo calor no estado de São Paulo, a atmosfera ainda está quente em muitas áreas do estado e agora vem vindo aí uma onda de frio muito forte. Mas é na sexta-feira que nós vamos ter, assim, digamos, o frio mais intenso em relação a essa onda de frio. A tarde da sexta-feira e a noite da sexta-feira deve ser muito fria por todo o estado de São Paulo. É a combinação de chuva, céu nublado e frio. Então, a falta do sol vai fazer com que nós tenhamos uma sensação de frio ainda maior e a entrada de ventos frios também vão aumentar a sensação térmica de frio. É justamente essa frente fria que vem trazendo um pouco mais de chuva para a cidade de São Paulo, né? Depois ainda teremos a chuva um pouco no sábado, no domingo é só um chuvisco, e aí depois o tempo deve secar de novo. Mas em relação à temperatura, vai despencar mesmo, porque na tarde de sexta-feira as
expectativa é de que seja a tarde mais fria do ano até agora. Depois, a temperatura cai mais no fim de semana e é muito provavelmente a madrugada do sábado, dia 22 de agosto, deve ser a mais fria do ano na cidade de São Paulo, com recorde de frio. A massa de ar polar durante o sábado estará atuando com muita força sobre o estado de São Paulo, especialmente pelo interior paulista, no centro, oeste e norte. As temperaturas devem ficar até abaixo aí de 5 graus em alguns locais, então não dá para descartar a chance de geada em áreas no extremo oeste e sudoeste do estado de São Paulo. Não há condições para neve nem de geada na capital paulista nem na grande São Paulo. O leste do estado vai ficar, na verdade, com muita umidade durante o fim de semana. Então, a nebulosidade, a umidade, na verdade, evita uma queda de temperatura tão acentuada para que possa ocorrer alguma geada, mas pelo centro-oeste e norte do estado de São Paulo, as temperaturas vão ficar muito baixas, então atenção. Depois, durante o domingo, essa massa de ar polar já estará indo embora, a madrugada do domingo ainda será gelada, mas a tarde do domingo já não será tão fria assim, e a partir de segunda-feira, aí o frio começa a diminuir. Pois é, né? Agricultores aí estão preocupados aí com a possibilidade de geadas aí, já viu o que acontece com os pastos, o que sobrou, né, nesse momento aí. Ô Mário, vamos falar um pouco sobre a saúde ocular? Olha, porque a gente sente com a umidade relativa do ar baixa, que cai para 12%, 13% durante o dia, aquela secura danada na garganta, no nariz, aquela coisa horrorosa. Mas os olhos também, eu vou dizer uma coisa para você, hein? Fica difícil, hein? Parece que eu estou onde eu morava, na esquina da Ipiranga com a 24 de março lá. Um horror, né? Aquela sensação horrível nos olhos lá de poluição, né? E a gente mora no interior, quer dizer, tá difícil, né, Mari? Tá sim, Luiz Storino. Então, além dessas doenças respiratórias com esse tempo seco, também tem a saúde dos olhos, que é importante a gente ter esse cuidado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a oftalmologista Thaisa Falopa Duarte. Doutora Thaisa vai explicar aí quais são os cuidados que nós precisamos para ter aí uma boa saúde dos olhos. Verdade, tem que ter uma saúde, a questão aí dos colírios, né? Água, não sei se pode usar algum tipo para lavar os olhos aí constantemente. Quem usa óculos... Agora, você sabe uma coisa interessante, Mari? Que muita gente está usando agora a máscara aí por causa da Covid aí, a rinite diminui um pouco, viu? Porque a poluição diminui, né? Tá aí a doutora na ponta da linha. Prazer recebê-la, doutora. Tudo bem com a senhora? Olá, tudo bem? Graças bom. A Deus, Storino, tudo bem? É bom receber a senhora, doutora Thaisa. Doutora Thaisa... Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom ter aí uma médica aí dedicada para esclarecer os nossos telespectadores, né? Quer dizer que essa história aí de cuidar dos olhos, vamos ter cuidado redobrado, não é colocar qualquer coisa no olho não, né, doutora? Claro, tem que tomar cuidado com colírios, que colírios não deixam de ser medicações, e medicações a gente tem que pensar que sempre tem os efeitos colaterais. Sim, mesmo aqueles aí que antigamente, desde quando eu era moleque na televisão, tinha lá, eu falava o nome, não vou falar o nome aqui porque é complicado, mas até hoje tem no mercado. Colírio fulano de tal, refresca e lubrifica, e vendia isso aí na farmácia, igual vendia vitaminas antigamente, aí com o Pelé patrocinando. Esse colírio aí que eu falei, que a senhora lembra muito bem qual é, o azulzinho, ele também é complicado, só com orientação médica, doutora? Sim, sim. Geralmente, se for o que eu estou pensando, né, aquele azulzinho baratinho que todo mundo compra, ele ainda tem um vasoconstritor. Ah, é? E esse vasoconstritor, a longo prazo, ele deixa o olho cada vez mais vermelho. Então, ele é igual aquelas medicações que o pessoal usa para desentupir o nariz. Você estava falando agora sobre rinite, né? Sim. Então, eles provocam uma vasoconstrição e deixa o olho branco, vamos falar assim, alivia parcialmente os sintomas, só que isso a longo prazo vai deixando os vasos cada vez mais danificados a ponto de um olho ficar vermelho,
aqueles vasos dilatados, o olho vermelho, as pessoas ficam bem incomodadas e geralmente depois a gente não consegue fazer nada para clarear esse olho, porque o vaso perdeu totalmente a estrutura com esse uso inadvertido desse tipo de colírio, que tem vasoconstritor. Agora é aquela água famosa, né? O soro fisiológico que a gente usa aí no nariz, que não tem nada, pelo menos aparentemente. Ele pode ser usado aí para lavagem dos olhos, porque ele é utilizado para a questão das lentes de contato. Esse pode, doutora? Olha, Estorino, para lente de contato jamais, tá? Ah, é? Porque lente de contato pode contaminar, tá? Às vezes a gente até pede para o paciente usar um sorinho fisiológico, mas daquelas ampolinhas pequenas, que tem meio ml, 1 ml, que usa e joga fora. Que o problema do soro fisiológico é a contaminação. Então, ele, por ficar aberto e exposto ao tempo, pode ter uma contaminação por acantamoeba, aquela amebinha que gosta de lugar úmido, né? Pelo amor de Deus. Usuários de lente de contato, isso pode dar uma úlcera muito grave e que geralmente deixa uma sequela grave de visão. Agora, para o paciente que não é usuário de lente de contato, que quer usar um soro novo, um soro que não esteja aberto há muitos anos, só para lavar, não tem problema nenhum, só que é igual água de torneira, entendeu? É igual água corrente, não tem benefício, né? Não precisa gastar dinheiro, vamos falar assim. Pode ser água torneiral, né? Inclusive, doutora, porque se a gente pegar aí, inclusive... água mineral. Você sabe que um dia eu cheguei lá, eu fui em Lisboa, eu fui comprar água mineral, o cara falou comigo, você não precisa tomar água mineral aqui, porque aqui a água aqui é de boa qualidade. Todo mundo bebe água da torneira. Nós olhando a água de Rio Preto, toda ela é analisada. É uma água boa que sai das torneiras, a gente sabe disso. O problema é saber se o encanamento tá bom ou não. E a caixa d'água tá limpa. É outra história. A Mari quer conversar com a senhora aí, doutora, porque ela tá sentindo muita coceira nos olhos aí. E ela tá com medo de meter o dedão no olho e criar mais problema. Vamos lá, Mari. Pegando o gancho aí, Estorino, também tem esse perigo, né, doutora, de coçar os olhos. Nessa época também de tempo seco, tem a incidência de conjuntivite alérgica. Eu queria que a senhora falasse também sobre esse assunto e a prevenção aí para o pessoal de casa. Isso. Então, essa época do ano, ainda mais aqui na nossa região, que é muito seco, né? Nós temos uma maior concentração de alergenos. O que é o alergeno? São partículas, poeira, ácaro, as fuligens, né? Tá tendo muita queimada aqui na nossa região. Então, essas partículas estranhas ao nosso organismo, o nosso organismo, ele reage com um processo inflamatório, que é a alergia, né? Nos olhos se manifesta com uma conjuntivite alérgica, né? O olho fica vermelho, o olho coça muito, pode ter uma secreção mais esbranquiçada, arde, lacrimeja. Então, esses são os principais sintomas que são mais incidentes nessa época do ano, né? Em paralelo a tudo isso, também é que esse ano nós não tivemos muito frio, mas a previsão acabou de nos mostrar que esse final de semana vai vir um frio de rachar, né? Nós acabamos pegando roupas guardadas, cobertores que ficaram guardados o ano inteiro, e isso acaba, tem, né, tudo isso que ficou guardado, tendo uma concentração grande de poeira, de ácaro, e isso é alergênico também para o olho, né? Leva uma conjuntivite, né? Então, assim, jamais coçar o olho. Eu sei que às vezes é quase que impossível, mas principalmente em crianças que têm um olho ainda em formação, o fato de estar coçando, de friccionar sempre os olhos, pode levar a longo prazo a uma deformidade na córnea, tá? Essa deformidade é chamada de ceratocone, que em casos avançados chega a chegar até transplante. Colocar a mão no olho agora em época de Covid, jamais, que a conjuntiva dos olhos é tão transmissora do que a mucosa do nariz. Então, evitar ao máximo pôr a mão no olho, né? Lavar bem os olhos e sempre que possível passar por uma consulta oftalmológica, porque o tratamento varia muito, né? De acordo com o estado de alergia, com a gravidade. E isso também vamos falar assim, a porta de entrada para a infecção, né? Todo alérgico é um terreno fértil para infecção.
Doutora, esse tipo de conjuntivite, ele é transmissível de uma pessoa para outra ou não? É só uma alergia pontual ali na pessoa? Não, não é transmissível, tá? O que é transmissível é que, assim, é aquilo que eu falei, a alergia pode ser uma porta de entrada para as conjuntivites infecciosas e transmissíveis. Então, muitas vezes, isso é muito comum no nosso consultório, começa com um processo alérgico e o fato de friccionar, de você colocar a mãozinha suja no olho, você acaba inoculando, você acaba introduzindo um agente nos olhos e esse agente, sim, é transmissor. Aí, esse agente pode depois levar um outro tipo de conjuntivite bacteriana, enfim, né? Até o coronavírus, né, pode se manifestar com conjuntivite, viu? E isso acaba transmitindo de pessoa para pessoa. Doutora, então só para reforçar, Covid pode ser aí pego pelo olho também? Com certeza. Tá certo, então. Muito obrigada, doutora Thaisa Falopa Duarte. Imagina, um prazer enorme. Obrigada, viu, doutora? Doutora... Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Outro para a senhora, doutora. Bem didática, doutora, né? Explicou e explicou bem. Isso que é importante, né? Falou na linguagem da medicina, mas falou para todo mundo entender, né? Nada de meter... Ô, Fofão, pega aquele seu... Você viu que a doutora falou aí que o cobertor também pode irritar o olho. Aquele seu antigo, desde a época que tinha aquele comercial, quem bate é o frio, aquele lá, lembra? Você comprou naquela liquidação. Coloca lá hoje pendurado no sol para ver se dá uma amenizada. Vamos ver como é que está a cotação agrícola aí, seu Matheus. Coloca para gente aí a cotação agrícola de hoje, para os nossos amigos agricultores, com esse som ambiente fantástico aí, né? Boi gordo, região de Araçatuba, mais de R$222 arroba. E o milho, a saca de 60 em São Paulo, está chegando aí a R$ 57,63. O café, aí nós estamos falando do café aí da região de Franca, R$ 576,84 a saca. A laranja, tem aí a caixa, acho que de 20 quilos a caixa aí, ô Fof, se você que é agricultor, R$ 22,94. E o látex, o quilo está R$ 2,25. Os produtores de borracha estão reclamando que o preço está baixo, né? Está muito baixo. Dona Mari, o que nós vamos falar agora? Daqui a pouco nós temos a cotação aí de arrepiar, igual os meus amigos aqui, os sem alma e sem coração, que é o preço do dólar, que cada dia está um preço diferente. O que nós temos mais, Mari? Vamos falar sobre a questão do recap lá da rua Luiz Pinto de Moraes, que está viralizando aí na internet as imagens isso aí, né? de um carro aí que... Olha ali, Estorino. Conta a história dessa Volkswagen quanto aí? As equipes da prefeitura foram até esse endereço, né, na Vila Diniz, na rua Luiz Pinto de Moraes, para fazer o recap. E o carro que estava estacionado ali há quase 3 anos foi em volta de todo... Foi circundado aí com o asfalto. Que interessante. E essa imagem que está viralizando, mas as equipes voltaram hoje de manhã lá, porque precisou de ser guinchado aí o carro. E também tem um lanche ali, né? Tem um trailer também na mesma situação, né? Olha lá, ó, fizeram em volta do trailer ali, olha. Tem um trailer de lanche ali, me parece. Foi a mesma situação, né? Não teve condições de asfaltar tudo. Esse carro aí de quem que é, Mari? Já sabe quem é o dono disso aí? É dessa moradora aí da frente, o irmão dela, que morava na casa ao fundo ali, ele faleceu e aí esse carro ficou. A esposa desse morador se mudou, levou a chave e ninguém tinha a chave do carro para tirar. Então a situação foi essa, Luiz Estorino. Mas... Esse carro aí tá parecendo aquele que fica em frente ao Hospital Nossa Senhora da Paz, aquela Brasília lá, né? Parece o carro do seu Jair, né? Bem conservado, né? Um carro... É uma coisa de louco, né? Tiraram o carro, Mari, e asfaltaram o restante? Tiraram o carro, guincharam o carro, com o guincho da prefeitura, né? E já asfaltaram aí, já está recapeada aí essa parte. Ô, Mari, você sabe que tem uma lei aí que as pessoas têm mania de deixar carros aí, sucatas, carros abandonados nas vias públicas. E a prefeitura, ela tem todo o direito e o dever também de ir lá retirar e mandar para o pátio. Quer dizer, tem gente aí, por exemplo, que quer transformar, são acumuladores, que além de encher de porcaria dentro de casa, coloca sucatas na rua. Já viu por aí, ô Fofes? Carroceria, né, não sei mais o que, peças de carro, isso aí não pode, pô. A via pública não é para isso. E a prefeitura, teve uns tempos atrás aí, eu não sei se foi esse ano ou no ano passado, ela fez um limpa nessa cidade aí, que tinha gente que colocava 4 ou 5 sucatas. Não são carros igual esse aí que está inteiro, não. 4 ou 5 sucatas aí, pode levar embora. Foi resolvido, isso aí é na Vila Diniz.
né? Vila Diniz aí. Eu gozado que eu moro naquelas bandas, eu nunca vi esse carro por lá não, viu, Mari? Mas tá bom. Mais o que, Mari? Nós temos umas imagens aí, Luiz Historino, de um assalto em Monte Aprazível. Então, E estamos no noticiário policial, então. Foi uma série de assaltos praticados aí por esse homem. Ele assaltou comércios de Monte Aprazível, Neves Paulista, Nova Granada em um único dia. Tudo num dia só, Mari? Tudo em um dia só. E durante a fuga aí pela BR-153, logo na entrada de Onda Verde, com quem que ele se deparou? Com quem? Com as equipes do BAEP. E aí começou uma troca de tiros. Segundo a polícia, ele estava armado, ele atirou aí contra as equipes e acabou baleado e faleceu. Então, teve uma série de roubos aí, né? Quer dizer que o cara, esse picareta aí, vamos repetir a história, ele começou em Monte Aprazível, armado de uma pistola, foi lá, e o cidadão que está ali trabalhando, dando um duro danado, esse vagabundo vai lá e vai roubando as coisas e enfia dentro do capacete. Ali perto do Nipuã, está mais ou menos o quê? 10 quilômetros de Monte Aprazível, é pertinho. Foi para Nipuã, de novo, cometeu assalto lá naquele local. Conforme a Mari disse, pegou o carro, um Gol me parece, foi até a cidade de Nova Granada. Onda Verde, desculpe, Storino. Ele foi morto em Onda Verde, mas ele atacou Nova Granada. Aí ele atacou Nova Granada, o supermercado de Nova Granada, e depois pegou aquele trevo lá, saiu lá de Nova Granada, pegou o trevo para a Palestina à esquerda, atravessou a BR-153 e foi lá de novo. Aí houve um alerta. O batalhão de ações especiais, o 9º batalhão aqui de Rio Preto, ele não é um batalhão só da cidade, é um batalhão da CPI 5, dos 4 batalhões aí que tem na região. São 4? 1, 2, 3, 4, Outro é Fernandópolis, 2 em Rio Preto e 1 em Catanduva. Fizeram o cerco. E o cara enfrentou a polícia militar, segundo a PM lá, corajoso, hein, amigo? Corajoso, bandido morto. Tá aí, mais uma vez. Só espero que agora não culpem os policiais e por terem usado a força excessiva, né, Mari? Porque daqui a pouco o cara do BAEP é que vai ser punido aí. Tem mais imagens dele aí, a arma que estava aí, que foi apreendida? Tem, Matheus? Tem aí? Não tem, tá bom então. É isso aí. Apreendida aí com ele uma arma e R$175 aí, todos provenientes aí, provavelmente. Roubou R$175? Só R$175? Que coisa, hein? E durante essa fuga também, Storino, ele chegou a sofrer um acidente. Ele bateu o carro no barranco e aí que causou toda essa questão aí. Mas as equipes policiais fizeram essa abordagem. Mais o que, Mari? Vamos animar. Vamos lá, Mari. Eu quero mais notícia. Nós estamos na hora do almoço, as pessoas estão com fome de notícia. Vamos lá, Mari. Vamos com a questão que a Justiça condenou o hospital de base e as 2 médicas pela morte da jovem que morreu aí durante a doação de medula. Na época, Storino, a equipe aqui da RPTV cobriu essa fatalidade. Vamos ver aí a reportagem. Os interrogatórios começaram no início da manhã e foram até às 2 horas da tarde. Durante os trabalhos, o delegado ouviu as 2 médicas envolvidas no procedimento de doação de medula e a mãe da vítima. Luana Neves Ribeiro morreu no último dia 4, depois da implantação de catéter na jugular. Hoje, a polícia recebeu o laudo conclusivo do Serviço de Verificação de Óbito da Faculdade de Medicina, para onde o corpo de Luana foi levado. A morte ocorreu em virtude de múltiplas perfurações. Em decorrência dessas múltiplas perfurações, ocorreu hemorragia. Em decorrente dessa hemorragia, houve um choque hipovolêmico e disso ter causado a morte. Ainda de acordo com o delegado, Flávia Leite foi quem colocou o catéter no pescoço da paciente. A outra médica que atendeu Luana também foi ouvida hoje pela polícia. Érica Rodrigues saiu acompanhada do advogado do HB e não deu entrevista. A mãe da estudante prestou depoimento e deixou a delegacia abalada junto do padrasto da vítima. Eu tenho que falar para vocês obrigado por tudo. Espero justiça dos homens e de Deus. Só vou me manifestar com relação à conclusão final quando eu encaminhar esse laudo do SVO e mais as demais testemunhas que eu ouvi ao Instituto Necroscópico da Polícia Civil, para que, junto com o laudo que eles vão elaborar, baseado nesses documentos, aí eu terei a decisão final da Polícia Civil. Houve confusão na saída de Flávia Leite da delegacia. Ela deixou o local acompanhada de uma tia.
A mãe dela tentou esconder o rosto da médica e ofendeu os jornalistas. Não vai pegar nada não, rapaz. Quantas vidas elas já salvaram? Quantas vidas? Olha aqui, foram 9 anos, né? Foi 2011 isso, 9 anos para que chegasse aí a uma conclusão por parte da Justiça. E nesse período todo, a gente nem lembrava mais desse caso. Pelo menos ninguém deu uma repercussão muito maior. Ninguém falou a respeito das médicas aí que estavam envolvidas na história aí, como é que ficou no Conselho Regional de Medicina. Se elas foram punidas, o que aconteceu, porque a indenização está aí, né? Ninguém pegou cadeia pelo visto, né, Mari? Pelo visto aí está tudo... Foi só mesmo multa até agora aí que foi divulgado, né? E ninguém está desejando nada para ninguém, não. Nós gostaríamos que não tivesse acontecido esse incidente, vamos chamar assim, né? Incidente, porque tirar aí, fazer transplante de medula, tem que ter uma técnica realmente, né, muito boa, uma experiência muito grande, e pelo visto aí as médicas, pelo que a Justiça concluiu, não tiveram a perícia ideal para que pudesse realizar esse tipo de coisa. Tem coisa que somente os bons, os grandes e os experientes podem fazer. Não dá para arriscar, porque a menina aí, coloca a imagem dela de novo aí, ó, ela acabou morrendo. Eu me lembro nessa época que ela começou a sentir, depois que ela foi para o quarto, ela começou a sentir umas dores terríveis, né? E nem havia percebido que havia uma perfuração pela agulha, quando ela acabou sofrendo aí uma parada cardíaca e acabou morrendo. Que tragédia! O que aconteceu, Mari? Repete pra gente qual foi a sentença aí. Foi uma condenação para o HB, para o hospital de base? As 2 médicas foram condenadas e o hospital de base também. Agora a mãe da Luana deverá receber aí cerca de R$100 mil. Punição para as médicas nenhuma, em termos assim, ninguém foi preso, nada, né, pelo visto, né? Só isso. A questão financeira, né? Financeiramente. Tá certo. Quem sou eu para comentar alguma coisa? Decisão de justiça se cumpre, né, Mari? Mesmo que, eu duvido, a mãe deve ter ficado insatisfeita com essa situação. Deve ter ficado. Tá aí do seu lado aí a nossa querida Verônica. Tá aí a Verônica. Mostra a Verônica. Ela chegou aí. Tudo bem, Vê? Como é que vai? Tudo bem? Você? Tudo ótimo. Põe o microfone mais pertinho, Vê. Aí. Ô, Vê, me conta um negócio. O que nós temos hoje de oferta de empregos aí no balcão de empregos da Prefeitura? Hoje o balcão disponibilizou 292 vagas. Sim. Eu vou citar aqui as que mais tiveram ofertas. 10 vagas para agente de credenciamento, 8 vagas para auxiliar de transporte, 10 vagas para construtor comercial, corretor de imóveis e empreendedor, 8 vagas para estágio de vendedor, 7 vagas para orientadores. Essas foram as que mais tiveram vagas, né? Quer dizer, 200 e quantas vagas aí você falou, Verônica? 292 vagas. Como é que as pessoas podem fazer para conquistar uma vaga dessa aí, Verônica? Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3218 8041. Lembrando que o atendimento presencial está suspenso. Quer dizer que só por telefone ou pelo site. Entra no site lá, coloca lá balcão de empregos no Google da Prefeitura de Rio Preto, cai lá direto. Aí você escolhe, já vai entrar em contato, mandar um currículo naturalmente, vai ver se tem capacitação para entrar e eu desejo muito boa sorte para elas, né, Verônica? Isso. Essa semana, pelo visto aí, uma base aí de quase... Elas são repetitivas às vezes, mas estou vendo que muitas vagas já foram preenchidas aí, hein? Que sumiram aí, né, da semana passada aí. Estou vendo aquelas 4 ali rapidamente aqui, ó, motorista carreteiro, é difícil, né? É um motorista que tem que ter qual que é a carteira, qual que é a E aí, no caso? Né? Carreteiro é outra história. Agora tem ali, ó, estão pedindo ali pedreiro, revestidor, pintor com experiência, para lá para Mirassol, hein? Tem para porteiro, serralheiro, né? Estão pedindo aí, tem muita coisa por aí, olha, tem até de sushi man. Técnico de enfermagem está sempre em alta, né? Porque a coisa está feia, né? Tem 5 vagas por aí, torneiro mecânico. Quer dizer, total 292 vagas. Repete pra gente aí, Verônica, qual o telefone para contato? 3218 8041. 3218 8041. Amanhã você vem com mais boas notícias pra gente, que daqui a pouco a Minifan tá chegando aí com esporte. Olha, o Campeonato Paulista da Série A2 está sendo retomado hoje e a Votuporanguense tenta fugir aí da zona de rebaixamento, vai jogar daqui a pouco. Quem vai falar isso pra gente daqui a pouco é a Ana. Ô, Mário, faltou aí um noticiário policial
com relação à Polícia Rodoviária Federal, né? Nós sabemos aí que houve uma apreensão de drogas, não teve isso, Mari? É isso mesmo, Historino. Nós temos as imagens. Mostra aí, Mari. Antes dessa apreensão, teve uma perseguição aí. Ah, é? Foram as equipes da Polícia Rodoviária Federal, ali próximo a Chavantes. Uma grande apreensão aí, cerca de 628 quilos de maconha, segundo a polícia. E essa busca aí por esse... E os caras fechando o carro da polícia aí? Adentro aí, ó. Ah, mas não dá pra fechar. Que carrão é esse aí, né? É um Space Fox. Não, o da frente, mas o de trás aí, meu amigo, são 174 cavalos. A gasolina... Coitadinho do Space Fox numa estrada vicinal dessa aí. A Polícia Rodoviária atrás aí, ó. No meio do canavial. Presta atenção aí, olha. A todo momento a Polícia Rodoviária Federal está fazendo isso. Olhou, duvidou, correu atrás. Se escapou, que tem culpa no cartório. Senão o cara tinha parado. Tá aí a Polícia Rodoviária aí, olha. Esse é o momento aí que a polícia persegue e fecha. Vai ter agora a abordagem. Tá chegando aí os carros da Polícia Rodoviária Federal no meio aí de uma plantação de cana. Tá aí, olha, um carro desse tamanho, como é que você vai escapar com o Space Fox no meio de chuva ainda? Choveu nessa região, você tá vendo aí, tá tudo molhado, Mari. Quanto foi preso, já foi apreendido de maconha, Mari? 628 quilos de maconha e foi encaminhado para a Central Policial Judiciária de Ourinhos. Tá certo, eu vou dizer uma coisa para você, né? Eu fico com pena dos maconheiros aí, né, rapaz? Todo dia é uma grande apreensão aí, a turma que gosta de ficar, pois é, cara, falou, né? Igual lembra do lingote lá no Chico Anísio. Aninha, tá aí conosco, Aninha. O noticiário esportivo, o Guarani ontem perdeu de virada para o Paraná na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vou chegar mais para cá, sim? Isso, aí, agora sim. Então, nós tivemos aí o Paraná vencendo e hoje começa o campeonato da Série A2, a retomada dele. Tá aqui a Ana conosco. Ana, tem Campeonato Brasileiro, futebol é que não falta, né? E quantidade de jogadores também com Covid também é que não está faltando, né? Todo dia tem uma leva aí que está contaminada. Que coisa, hein, Ana? Exatamente. Hoje a gente tem muitos jogos aí na parte da tarde e na parte da noite. À tarde a gente tem 7 jogos do Paulista A2. Vamos ver aí. Isso aí, Monte Azul enfrenta o Penapolense, o Sertãozinho a Portuguesa, a Juventus a Portuguesa Santista, o São Bento o Atibaia, Rio Claro o Audax, o Taubaté o RB Brasil, 15 de Piracicaba, o Votuporanguense. Amanhã o São Caetano enfrenta o São Bernardo. Campeonato, e como é que está a classificação? Quem está na frente, quem pode chegar na elite, quem pode cair para a Série A3 aí, faltando 3 rodadas? Olha aí, somente 2 vão se classificar para A1. O Votuporanguense ali na última posição precisa vencer pelo menos os 2 próximos jogos para conseguir fugir da zona de rebaixamento. E ali, matematicamente falando, ainda restam 3 rodadas da primeira fase. Até o São Bento, eles podem se classificar. Ou seja, São Bernardo e Taubaté estão numa situação um pouco mais privilegiada, mas atrás tem um pelotão de 19 pontos aí com o Monte Azul, 15 de Piracicaba, que hoje pega a Votuporanguense, é favorito. Tem o São Caetano também, que é o adversário da Votuporanguense na próxima rodada. Tem o Juventus, quer dizer, até ali mesmo, você falou certo, até o São Bento, todo mundo tem chance ainda de classificação, isso faltando mesmo. 9 pontos matematicamente. Para cair também tem uma turma boa, né, Ana? É, isso aí. Ele e o Votuporanguense, como eu disse, precisa vencer pelo menos os 2 próximos jogos para conseguir fugir da zona de rebaixamento. Penapolense também está no bico do urubu, o RB Brasil também está com 10, o Rio Claro com 13, Sertãozinho 14, Atibaia, todos eles aí com chances de caírem para a Série A3. Mas o que, Ana? Vamos aí para o Campeonato Brasileiro, a rodada de hoje. Aí, ó, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio, o Atlético Paranaense enfrenta o Palmeiras, o Bragantino enfrenta o Fluminense, o Goiás, o Fortaleza, o Botafogo, o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Coritiba. Amanhã, o Ceará enfrenta o Vasco da Gama, o Sport, o Santos e o São Paulo, o Bahia. E como é que está a Série B do Campeonato Brasileiro? Já disse no início, o Guarani até que estava vencendo, fez um golaço, um dos gols mais bonitos aí dessa rodada desse campeonato, mas depois tomou uma virada do Paraná, né? Isso aí, 2-1 no jogo, vamos ver os gols. Olha aí, primeiro golaço aí, sem defesa para o goleiro. Coitado do goleiro, né? Foi com a mão. E depois, o Paraná Clube foi lá e acabou empatando aí, no meio de 2 zagueiros, o jogador, e acho que foi ele mesmo que fez. Olha, ninguém subiu na defesa, né? Dentro da pequena área. O goleiro até tentou, mas
Não teve jeito. Esse goleiro ele tomou um gol desse jeito lá contra o Cruzeiro semana passada, que eu assisto a Série B todas as vezes, lá na marca do pênalti. Ele é ruinzinho para sair, né? Ruinzinho. Mais alguma coisa, Aninha? Só isso por enquanto. Ok, então hoje só está mais cética, né? Não sei o que está acontecendo, não. Está todo mundo hoje meio devagar aí. Mas é o frio que está chegando, né? Aqui nessa câmara aqui, vem cá comigo aqui. Dona Mari, vamos continuar aqui o nosso lenga-lenga, faltando apenas 3 minutos e 20 segundos para o encerramento do programa. Lembrando que todos os dias nós temos aí a nossa reprise, que acontece às 11 horas da noite, aqui no Canal 7, pelas redes sociais, a todo momento. Daqui a pouco você pode assistir aí, colocar, inclusive na televisão aí, né, na Smart TV, né? O celular, principalmente Samsung, joga lá e pá! Aquela televisão imensa que o Selma tem em casa lá, que se eu entrar, a televisão tem que sair, não cabe os dois. Mais o que, Mari? Vamos atualizar aí os casos da Covid, jogar mais uma vez aqui na tela, para o pessoal aí de casa ver quantos casos já tem em São José do Rio Preto. Total de 14.169 casos confirmados, Historino? São 11.015 pessoas curadas. Aqui há um dado que é bastante importante, 11.015 pessoas curadas. Agora, hoje não veio aquele número, né, que a gente sempre... Olha, já foram testadas 54 mil pessoas. Quase 55 mil pessoas já foram testadas aqui. É uma quantidade grande, né? Se a cidade tem 450 mil habitantes, quer dizer que pelo menos quase... Quanto que deu aqui? Dá um pouco... Fazendo as contas aqui, 9, 8% da população já foram testados aí, né? E 40 mil descartados. Se a gente pegar aqui os confirmados, 14 mil que estão aí confirmados, 11 mil curados, temos aí pelo menos 3 mil pessoas que estão aí com tratamentos diversos, tomando aquilo que o médico receita, não aquilo que a gente acha que tem que tomar. É isso aí, né? São os dados aí. Mário, hoje nós temos aí à tarde outra coletiva aí. Será que o secretário, como é que vai ser o comportamento dele hoje? O secretário de Saúde de Rio Preto. Ninguém está fazendo crítica aqui ao secretário, não. Eu acho que, inclusive, os médicos, o próprio prefeito, tem feito o trabalho que pode ser feito, porque a doença ela é surpreendente, está matando gente que não tem comorbidade nenhuma e está salvando, às vezes, pessoas que têm doenças graves aí. Agora, como é que a gente vai saber quem que vai viver, quem não vai morrer nessa história? É melhor não ser contaminado. É melhor não ser contaminado, essa é a realidade. Agora, é uma situação complicada aí, porque a bendito platô está aí, mas não cai de jeito nenhum, né? Quando você acha que está caindo, lá vem 17 mortes nas últimas 48 horas. Ah, estavam represadas. Bom, eu não sei. Ele deve explicar isso à tarde. Né? Há coisa de um mês atrás, como tem acontecido no Amazonas, Mari. O Amazonas hoje está em alta lá, segundo fala, mas porque tem testes represados. Mas aqui, pelo visto, pela testagem imensa aí, talvez tenha coisa represada. Mas só o secretário pode explicar a situação. Não é isso, Mário? É isso mesmo, Historino. Vamos acompanhar aí e trazer amanhã mais informações. Pois é, durante todo o dia nós temos aí a nossa programação, nós temos aí nas redes sociais os fatos que estão acontecendo. Eu quero agradecer aqui a audiência de todos que prestigiam o nosso programa, hein? Vamos sair daqui, vamos jogar na Mega Sena, Fofes? 30 milhões, hein? Hein? Tá acumulada, rapaz. Muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Amanhã nós estaremos de volta.